Vou ainda pra ver se fica com cara de pagodeiro. E aí, gente, beleza? Isaías falando. Deixa eu fazer uma pergunta. Tu sabe o que é liberdade? Tu sabe o que significa liberdade? Vamos fazer essa pergunta de uma maneira um pouco diferente. Se você já caminha na fé, se você já chegou à fé, já tenta viver de alguma maneira pelos caminhos do Senhor, tenta experimentar a liberdade que o Evangelho proporciona, certo? Você tenta isso, né? Mas como é que é viver essa liberdade? Será que é possível? Né? Eu brinquei ali de pagode agora há pouco, não que eu goste, na verdade eu não gosto, só que eu acabei ouvindo muito pagode por várias pessoas ao meu redor ao longo da minha vida, né? E daí teve um tal de um Só Pra Contrariar, que estourou no Brasil inteiro, né? Final da década de 90 por ali, com aquela música, né? O que é que eu vou fazer com essa tal liberdade se estou na solidão pensando em você? Eu nunca imaginei sentir tanta saudade, meu coração não sabe como te esquecer. Tá cantando junto? Então tá. Continua. Eu andei errado, eu pisei na bola, troquei quem mais amava por uma ilusão. Mas a gente aprende, a vida é uma escola, não é assim que acaba uma grande paixão. Ó, oh, que bonito. O refrão certo já vem automático na tua cabeça. Eu não vou cantar aqui, que não é necessário, né? E eu tava ouvindo isso, pensando nisso, o que que essa música tem a ver com liberdade? O que que é essa tal liberdade? Vamos conversar um pouquinho sobre isso. Se essa música fosse composta recentemente, assim, mais próximo dos nossos dias, e com uma melodia um pouco diferente, tranquilamente, ela poderia ser adaptada no meio gospel. Aham, é. Como assim no meio gospel? Vamos lá. É um contexto perfeito. O cara saiu da igreja, né, abandonou a fé, se viu sozinho, saiu do relacionamento com Deus, de alguma maneira tentou sair, enfim, se viu sozinho, aí assume que está em pecado, né, que pisou na bola, e aí trocou aquele amor divino, aquele amor único, especial, por uma ilusão, né? Fora isso, também dá um roteiro perfeito assim para tratar de um filme desses gospel, um filme tido como gospel. Só que eu duvido que na época que isso foi composto, isso era para ser dessa linha. Mais provável é que fosse mais uma daquelas famosas músicas de dor de cotovelo, né? Que eu vou fazer com essa tal liberdade. Deixa eu citar um outro texto para vocês, eu até vou ler aqui para não me perder, para falar sobre essa tal liberdade. Esse texto é do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 5, verso 13. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Pelo contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Bom, essa carta de Paulo para Gálatas, né, é uma carta bem interessante, porque ela, o contexto dela é uma discussão de uma parte da igreja que estava se formando, os cristãos judaizantes que achavam que tinha que se continuar com costumes judaicos, com a circuncisão, que era a questão ali da discussão, e dos cristãos gentios, aqueles que não vinham do judaísmo e que entendiam que isso não era necessário, né? Lá no capítulo 2 da carta aos Gálatas, o Paulo e o Pedro, lá aparece com o nome Cefas, mas é o próprio Pedro, eles conversam a esse respeito. E a conclusão que o Paulo tem no final do capítulo 2 é que se Cristo não cumpriu toda a lei, então ele morreu em vão. Já esse capítulo 5 desse versículo que eu li agora há pouco, a gente lembra muito dos versos 22, 23, ali a questão dos frutos da carne e o fruto do Espírito, né? A gente tem essa lembrança muito presente, quem já caminha na fé há algum tempo, para lembrar qual é o fruto do Espírito: amor, bondade, longanimidade, mansidão, domínio próprio. E o Paulo escreve que essas coisas, contra essas coisas não há lei, né? Isso é bem claro, bem firme no final desse bloco. Só que nesse início do capítulo, Paulo está retomando que a liberdade do Evangelho ela é experimentada pura e simplesmente porque a graça de Cristo nos alcança. Porque é graça de Deus. É simples, é por graça, né?
Então, porque Cristo libertou o seu povo, porque ele nos salvou, então a gente pode experimentar a liberdade. Assim, o Paulo escreve isso dessa maneira bem simples, bem direta. Olha, você pode entender o que é liberdade, você pode ter liberdade, mas você tem que entender que até para ter liberdade é porque Cristo pagou esse preço, porque Cristo quitou essa dívida. Por que ele fala isso? Que liberdade que o apóstolo Paulo está falando, né? Eu posso fazer qualquer coisa? Porque então no final Jesus vai me perdoar? Posso simplesmente levar minha vida de qualquer jeito? Ou tenho que simplesmente seguir padrões morais? Então agora vamos voltar a fazer circuncisão? Vamos voltar a fazer esses costumes antigos? É isso que ele está dizendo? Na verdade, o que ele está dizendo é que ali essa liberdade para o ser humano não é para fazer o que ele bem entender. Não é simplesmente assim, ah, eu sou livre? Ah, então, sei lá, vou falar mal de alguém, vou sair criticando, vou sair chutando do balde, vou quebrar tudo por aí, porque no fim Jesus perdoa. Não, não é para isso. Quando ele fala da questão ali de não lidar com a carne, de não se entregar aos desejos da carne, ele está dizendo que essa liberdade, na verdade, é a gente entregar o controle da nossa vida, as nossas decisões, na mão do próprio Deus. A liberdade que vem pelo Evangelho não é uma liberdade para eu seguir a minha carne, os meus desejos, né? Essa liberdade é para servir a Deus e ao próximo em amor ou mediante o amor, como está na nova versão internacional, que é essa versão que eu li. Até no capítulo 8 da primeira carta aos Coríntios, o Paulo vai lembrar que o exercício da liberdade não pode se tornar uma pedra de tropeço para os mais fracos. Interessante colocar isso. A gente quer tanta liberdade, quer experimentar tanta coisa, e não esquece que tem aqueles irmãos que estão chegando agora na fé, e estão vindo de um contexto, sei lá, totalmente diferente, e a gente não tem mais amor no sentido de que de repente uma coisa que para nós a gente sente livre, a gente sente liberdade, mas um irmãozinho na fé ali vai se sentir escandalizado e pode até cair na fé por causa do nosso mau testemunho, né? Nós temos liberdade sim, mas a gente tem que cuidar porque a gente não está sozinho. A nossa liberdade que Deus dá é para a gente experimentar em grupo, em comunhão, para a gente lembrar que faz parte do mesmo corpo de Cristo. O mesmo apóstolo Paulo fala da liberdade, fala que nós somos parte do mesmo corpo, dessa unidade orgânica. É difícil, eu entendo, principalmente essa questão da pedra de tropeço, eu não vou entrar muito nesse mérito agora, mas essa questão da liberdade é essencial para a gente entender um pouco da nossa fé e para entender por que, que Jesus precisou morrer e o que isso significa para a gente. Né? Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link dos dois últimos vídeos que foi justamente falando a má notícia, do porquê que existe o pecado por causa da queda e tudo mais, e também o link da boa notícia, né, que é a questão da graça, que é a questão do amor de Deus, o sacrifício vicário de Jesus e a sua ressurreição como quitação desse, desse, desse preço, né, o preço que precisou, o preço que foi pago, né? Então assim, ó, assiste, dá uma pausa aqui, termina esse vídeo aqui primeiro, mas assiste esses dois vídeos se tu não assistiu ainda. Vale a pena para a gente entender o que é essa mensagem do Evangelho. A gente até não vai conseguir entender plenamente o que é a liberdade sem entender essa mensagem do Evangelho, tá? Voltando à questão da liberdade, simplificando, ela nada mais é do que buscar viver a vontade de Deus em meio a uma sociedade que vive as consequências da queda. Uma sociedade que vive a consequência fatal da entrada do pecado na humanidade. A consequência fatal. Isso está naquele vídeo como a gente falou. Então a liberdade não é simplesmente assim, ah, tudo posso naquele que me fortalece. E aí eu vou fazer tudo que eu quero. Não, não é isso. Tudo posso naquele que me fortalece é outro contexto, não tem nada a ver com isso. Mas eu tenho a liberdade para entregar a minha vontade, as minhas paixões, para que o Senhor direcione a minha vida. Porque o Evangelho, a liberdade do Evangelho, ela envolve abnegação. Não é no sentido assim de uma depreciação, não é eu negar minha identidade, não é eu negar quem eu sou, no sentido de personalidade. Não, na verdade é ser transformado. É ser transformado, não é eu baixar minha autoestima, não é isso. Mas é um deixar ser transformado
por graça, por fé, por amor a Deus. Deixa eu colocar um exemplo bem prático, e eu sei que esse é um assunto um pouco até complexo, né? O que é que essa tal liberdade faz? Uma decisão particular minha, eu vou compartilhar com vocês. Eu já, há mais de 4 anos, 3, 4 anos por aí, não lembro agora, ao certo, eu optei em não ingerir, não consumir mais bebida alcoólica, né? Por que isso? Porque a Bíblia proíbe? Não. Simples assim. Você entende que você pode consumir? Ok. Mas eu não consigo mais por motivos assim bem simples. Eu cresci convivendo com pessoas que tinham problemas, com pessoas que tinham vício no alcoolismo, e eu entendi que se de repente eu estivesse tomando perto de uma pessoa que tivesse esse vício, eu poderia ser uma pedra de tropeço para essa pessoa. Então tem pessoas muito próximas que têm esse problema. E aí depois quando a gente veio a ter o nosso filho, também isso veio a somar, que querendo ou não, assim com o tempo, ele começa agora a fazer perguntas, começa a ver, e eu optei pelo seguinte: o que tem no meu copo, meu filho pode beber. Então, para não ser incoerente, né, ele vai fazer 3 anos, talvez algumas coisas não tem como explicar um pouco diferente, então eu optei por coerência. Então, se eu digo pro meu filho, ó, isso você não pode tomar, eu também não vou tomar. É uma das maneiras de ensinar. É regra, você tem que fazer isso? Não, né? Alguém me disse uma vez, ah, mas tu tá abrindo mão da tua liberdade. Sim, exatamente. E é isso que o apóstolo Paulo fala, sabe? Opa, desculpa. O apóstolo Paulo fala, a liberdade, no fim, se não for para servir a Deus, se não for para servir ao próximo em amor, não serve de nada. Não serve de nada. Então, o que que adianta? Eu vou, tomo lá um copo, sei lá, de cerveja, alguma coisa, não me embriago, até aí ok, mas daqui a pouco eu vejo um irmãozinho lá que sofre da dependência e em vez de eu ajudar ele, eu viro tropeço para ele. Aí a liberdade aqui acabou com o reino, né? A gente impede outra pessoa de ter essa convivência próxima com a gente. Então, na verdade, essa liberdade eu entrego nas mãos de Deus e esse é o segredo, pelo que eu entendi, da carta aos Gálatas, também de Coríntios e outras cartas do Novo Testamento, Salmos e tudo mais, que é entregar o controle da minha vida nas mãos de Deus e deixar Ele conduzir. Simples assim, né? É perguntar, por exemplo, qual o caminho que eu devo tomar, se eu devo ir por um caminho A, por um caminho B. É todos os dias, sabe? Eu pegar a liberdade, as decisões que eu tenho que tomar, aquilo que eu tenho que fazer, e colocar nas mãos dele, dizer, ó Deus, mostra para mim a tua vontade, faz de mim o que tu quer, porque tu és a verdade, né? Cristo é a verdade, né? E ele mesmo fala, o próprio Jesus Cristo, em João, que a verdade liberta, e ele é essa verdade, né? Então a gente pode experimentar a liberdade pelo Evangelho. E isso é graça, né? Não é mérito, não mereço nada. Eu não mereço. Volto para aqueles vídeos, aqui os últimos vídeos que eu coloquei aqui no canal. É graça, mesmo eu não merecendo, é um presente que Deus dá, né? E daí eu volto para a pergunta daquela música no início, né? O que que você vai fazer com essa tal liberdade? E aí o convite do Evangelho é para que você, eu, para que a gente possa caminhar com Deus e buscar a orientação dele por toda a vida, por toda a nossa vida. Bem simples, bem direto, bem objetivo. Beleza? Achou interessante o vídeo? Relembrou alguma coisa? Tem alguma história interessante que quer compartilhar aqui com a gente? Tem algum tema que tu quer saber? Quer que a gente aprofunde de repente um pouco mais sobre esse assunto? Aprofundar um pouco mais esse assunto pedra de tropeço? Deixa aqui nos comentários temas, sugestões, o que você quiser, que a gente está planejando os próximos vídeos. Estou criando aqui os roteiros. E todas essas ideias são bem-vindas, beleza? Se tu está assistindo no Facebook, curte, comenta aqui embaixo, né, as tuas opiniões, tuas ideias. E não esquece de compartilhar com teus amigos. De repente tem alguém precisando ouvir essa palavra para entender o que é liberdade no Evangelho. Se tu está assistindo no YouTube, não esquece de deixar o teu joinha aqui embaixo. Isso é muito importante, que o YouTube entende que você gostou do conteúdo e ele vai te apresentar isso de novo. E se inscreve no canal. Aí você também vai sempre receber o nosso conteúdo. Beleza? Gente, um grande abraço. Até a próxima. Valeu!